estudante, tudo bem com você? Vamos dar continuidade aos estudos do nosso PET 3 e nessa aula nós estaremos falando, continuando a tratar aí sobre os gêneros jornalísticos. E para essa aula, antes de entrarmos no tema, eu trouxe uma imagem aqui para nós conversarmos um pouco. Observem, nós temos aqui nessa imagem uma explicação sobre a quarta revolução industrial. Então, aqui nesse primeiro aqui está falando sobre a primeira revolução industrial, que trata de uma imagem muito importante que remete a esse período, que é a máquina a vapor. Nesse segundo, nós temos a segunda revolução industrial, nós temos a data 1850 a 1945, uma imagem importante também, que é a questão dos automóveis, não é isso? No terceiro, a terceira revolução industrial, que traz uma imagem muito importante, e conhecida aí de todos nós, que é, aqui nós temos uma máquina, de computador, uma tela aqui de computador e que remete, ao que nós temos muito presente na nossa vida, que é a internet. E nos dias atuais, nós temos, o que a indústria alemã, os criadores aí, alemães, falam da quarta revolução industrial, que é o que nós temos vivido nos dias de hoje, que é a questão da automação. E o que seria isso, professor? Automação? Ou seja, nós temos hoje nas empresas, máquinas aí que controlam todo o sistema de produção. Às vezes nós temos, uma pessoa que fica lá naquela máquina controlando tudo o que acontece na empresa. Então, em alguns setores da empresa, aliás, Então, nós temos a quarta revolução industrial. Mas, por que, nós trouxemos essa imagem hoje? Para nós conversarmos sobre infográficos. Você sabe o que é um infográfico? Vamos lá. Vamos à palavra. Eu gosto sempre de brincar, Vocês sabem disso. Eu gosto de brincar aí com os termos para nós entendermos melhor. Então, nós temos a junção aqui de dois termos, info, de informação, e gráfico, que remete a imagem, ilustração, desenhos, ok? Então, o que vem a ser infográficos? São textos visuais, explicativos e informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, GIFs e etc. Então, prestem atenção, vamos voltar lá na nossa imagem. Nós temos tudo isso aqui que nós falamos, textos, imagens, certo? Então, isso aqui é um modelo de infográfico. Então, continuando, para que servem os infográficos, então, A função básica de um infográfico é informar ou explicar ao leitor de maneira fácil, rápida e dinâmica. E por que dinâmica? Porque nós temos textos curtos, Nós temos imagens, então tudo isso aí ajuda na compreensão do leitor. Determinado tema ou assunto. Então, o infográfico ele vai tratar de um determinado assunto ali, mas de uma maneira fácil, mais explicativa, associando imagens para uma melhor compreensão. Entendido? Prosseguindo, são utilizados pela mídia impressa e digital, Nós podemos observar em jornais, revistas, sites, websites, e em outros suportes também que nós temos aí a presença de infográficos. Também podemos encontrá-los em manuais técnicos, ou seja, quando nós temos textos de divulgação científica, por exemplo, também pode apresentar o infográfico para dar uma informação, uma explicação a respeito de um determinado tema ou assunto. E também em manuais educativos ou científicos, dentre outras publicações, certo? Então, os infográficos hoje podem ser encontrados em vários suportes.
Recursos linguísticos dos infográficos. Qual que é a linguagem utilizada? Linguagem verbal, como nós vemos, né? A presença de textos curtos, também para auxiliar na compreensão. Texto escrito ou oral, porque também nós temos aí, né, com o auxílio da tecnologia, nós podemos ter infográficos que utiliza aí, né, de outros meios, de outras linguagens para serem desenvolvidos. Textos curtos para títulos, por quê? Porque as imagens, elas também vão auxiliar na compreensão. Legendas, blocos de textos, valores e quantidades. Lembra lá que nós percebemos as datas ali, né, que compreendem os tempos em que foram inseridas, né, que tratam da primeira, segunda, terceira revolução industrial. Então, a presença de datas, valores também, né? Nós poderíamos ter também porcentagens em um gráfico para explicar um determinado assunto, né? Uma variação, por exemplo. Então, entre outras informações numéricas, como nós falamos. Prosseguindo, linguagem esquemática. Por quê? Os infográficos auxiliam na compreensão. Então, para orientar o leitor, nós temos também setas, indicações de movimentos. Para quê? Para que você compreenda melhor a informação de maneira rápida. Linguagem pictória, representações literais de objetos concretos, ou seja, objetos que são associados aí, né, à realidade, ok? Com o auxílio da tecnologia, essa linguagem pictória aí, ela está muito presente hoje nos infográficos. Continuando, e quais são os tipos de infográficos que nós temos? Os enciclopédicos. Como assim, professora? São os infográficos centrados em explicações mais universais, como o funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos e outros assuntos também de conhecimento geral para abranger várias pessoas. Por exemplo, aqui nós temos o infográfico com a imagem de um cérebro humano. Então, vai explicar aí como que funciona aí esse cérebro humano, certo? Prosseguindo. E os infográficos mais específicos, que tratam de assuntos específicos, são frequentemente utilizados quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico, por exemplo. Vamos lá. Também são usados após um acontecimento e é necessário para retratar como é o novo cenário de um determinado local, dentre outras situações. Nós poderíamos ter hoje um infográfico explicando como que fica a doação de sangue agora, né, nesse momento de pandemia. Então, vamos a um exemplo? Aqui nós temos, olha, hoje eu sei que muitos de vocês, né, estudantes, fazem o uso do celular, mas nesse infográfico vai explicar como que se comporta o cérebro humano quando há esse uso excessivo do celular antes de dormir. Por exemplo, né? Um exemplo rapidinho, a luz do celular, você sabia que prejudica aí o seu sono antes de dormir? Então, esse uso excessivo do celular antes de dormir pode prejudicar o seu sono. Ah, professora, então é isso? Pois é, então tome cuidado, ok? O uso excessivo do celular antes de dormir não é bom. Outro gráfico, como o exemplo que eu dei, né? Como que fica a doação de sangue nesse momento da pandemia? Nesse gráfico aqui explica, né, a doação de sangue. Quando nós estávamos, né, a sociedade estava discutindo bastante a questão do vírus Zika ou do Zika vírus, não é? Nós, naquela época, percebemos, ou até mesmo hoje, com o processo também, né, da pandemia, nós percebemos que alguns cuidados, eles precisam ser tomados, né, em se tratando de doação de sangue, quando nós temos vírus circulando, ok? Então, esse infográfico aqui explica como que fica o processo de doação. Entendido? Agora, vamos tecer alguns assuntos a respeito. Nós estamos falando de infográficos.
Infográficos é um processo, né? Nós vimos que é ali que utiliza a linguagem verbal e não verbal. O uso de palavras e imagens. Existem outros, né, outros recursos também que se utilizam dessas linguagens? Sim. Por exemplo, nós temos no campo jornalístico, né, o que nós chamamos de fotojornalismo, em que a fotografia é fundamental em uma notícia. Porque a fotografia ela também cumpre, né, ali a função de registrar aquele momento, certo? Registrar um fato que aconteceu. Então, a imagem é muito importante também numa notícia, em uma notícia. Ela serve como complementação para ilustrar o acontecimento e principalmente para chamar a atenção dos leitores. Como lá nos infográficos, né, aquelas imagens, elas chamam muito a nossa atenção para aquilo que vai ser explicado. A fotografia também numa reportagem ou numa notícia, como nós estamos falando, ela chama a atenção também do leitor, né? Porque além, né, daquele texto escrito, cumprir o dever de explicar o que está acontecendo, a imagem também diz muito a respeito daquele assunto e daquele fato. Entendido? Próximo. Agora vamos a um outro gênero. Nós falamos então do fotojornalismo, em que está muito presente a questão da fotografia. A fotografia é muito importante no campo aí do jornalismo. Mas nós temos também a fotoreportagem. Professor, eu acho que eu vi essa palavra em algum lugar. Sim, no seu PET. No seu PET aí tem uma atividade em que é apresentada uma fotoreportagem. Então, vamos entender o que vem a ser uma fotoreportagem. É um gênero do fotojornalismo que tem o objetivo de registrar o decorrer de um acontecimento real e as pessoas envolvidas nesse fato. Professora, mas será que você não está falando da reportagem? Não vamos confundir, embora sejam aí gêneros, né, um pouco parecidos, porque a reportagem ela também cumpre o dever de trazer um fato, um acontecimento, narrar, né, um tema, por exemplo, de assunto né, na sociedade de grande repercussão. Mas a reportagem, né, ela utiliza mais também do texto escrito. Já na fotoreportagem, nós vamos ter a presença de fotografias que vão cumprir a função de tratar daquele acontecimento, daquele fato ali, né, que está sendo trazido, ok? Então, normalmente, né, as imagens de uma fotoreportagem são acompanhadas de pouco texto, sendo introdutório para cada imagem ou legendas que acompanham cada clique. Então, como nos infográficos também, por isso que nós estamos associando aqui esses temas, né? A fotoreportagem também vai trazer a imagem e textos escritos. Entendido? Importante, a fotoreportagem necessita que o profissional que a executa tenha um olhar mais apurado sobre a realidade. Como assim, professora? Como a reportagem, vocês se lembram? A reportagem, ela cumpre, né, essa função também de tratar de um fato, de acontecimento, um tema, um assunto, mas traz também a opinião daquele que a escreve. A fotoreportagem também é assim, mas de outra maneira. Por quê? É através da fotografia, é através do registro daquela imagem, né, que aquele jornalista, aquela pessoa que constrói, né, essa narrativa, né, essa reportagem através das fotografias, a opinião dele vai estar sendo expressa a partir da imagem que ele selecionou para colocar. Entendido? Então, encontre o momento exato para o clique. Percebemos, né, que as pessoas que fazem, né, fotografia, elas tiram várias imagens, mas há uma seleção.
Por quê? É preciso ter esse olhar apurado. O que eu quero dizer através daquela imagem? Você sabia que a imagem também ela traz muitas informações? Pois é, na faculdade mesmo nós temos a análise do discurso, né? Que é aí um segmento em que a imagem, nós podemos perceber que a imagem também diz muita coisa, ok? E uma sensibilidade artística, e a veia de jornalista. Por quê? Não é só selecionar, né, colocar imagens aleatórias. Eu preciso levar também uma informação, levar um ponto de vista através daquela imagem, ok? Então, eu trouxe aqui para essa aula algumas imagens. Aqui nós temos uma fotoreportagem, é um trabalho, é um relatório de conclusão de curso, né, que eu selecionei, nós encontramos aí na nossa pesquisa, que trata do vale aí, né, o Vale do Lixo, que é chamado, né, esse lugar, em que as pessoas, é um lixão a céu aberto, em uma cidade, na cidade de Açu, e os estudantes, né, eles selecionaram esse trabalho porque eles queriam relatar, né, eles queriam publicar, né, trazer essa informação para a sociedade, porque as pessoas, muitas pessoas daquela cidade, né, elas vivem o sistema econômico, de onde elas tiram a renda delas, aí desse lixão, né? Triste, mas nós sabemos que é também uma informação importante, é um fato relevante, né, para ser trazido à tona, porque declara muitas coisas, né, por meio disso. Então, nós temos aqui nessa imagem, ela é um pouco instigante, né, porque nós temos aqui, né, um homem carregando sacos de lixo e quase que a gente, infelizmente, fica um pouco se perguntando, né, muitas coisas. E aqui também uma outra imagem desse lugar, ok? Aqui também é um outro processo, é uma outra fotoreportagem que trata das crianças sírias, né, as crianças refugiadas. E nessa imagem também é muito interessante porque nós temos o registro do olhar da criança. Ela transmite, né, podemos perceber que ela transmite um sentimento através desse olhar dela. E é interessante, né, como eu falei com vocês, a questão da análise do discurso, nós temos uma criança segurando um sapato de um adulto. O que isso nos faz pensar, né? Será que o sofrimento dessa criança, ela ainda, né, sendo tão jovem, né, ainda na infância, ela vive, né, tormentos e problemas de um adulto? Pois é, então a fotoreportagem, né, essa seleção das imagens, elas são importantes justamente por causa disso, porque elas trazem também, ela remete uma opinião daquele que fotografa, daquele que apresenta. Então, nós podemos perceber aí no olhar da criança, né, esse sofrimento, ok? E eu gostaria de trazer para você um desafio nessa aula. Ai, professor, um desafio? Como assim? Bom, acredito que se você não tem um celular, alguém na sua casa tem um celular, certo? Porque pelas pesquisas que nós temos hoje no Brasil, existem, né, assim, milhões de aparelhos celulares, né, para a sociedade, até mais, né? Parece que é quase que 1 ou 2 celulares aí por cada habitante. Mas você aceitaria registrar momentos especiais que você tem passado com a sua família? E além de registrar esses momentos, você pode escrever textos curtos para complementar essas imagens. Então, eu gostaria de colocar para você esse desafio. Nesse momento em que as pessoas estão mais em casa, né, devido à pandemia, eu gostaria também que você encontrasse alguns momentos especiais, seja na hora da refeição, seja no momento de brincar aí, né, com seus familiares. Registre esses momentos e para complementar essas imagens, redija aí um texto curto para você complementar a sua informação. Então, desafio aceito?
Espero que sim. Então, aqui estão as nossas referências e muito obrigada!